Essa semana nós viajamos lá para São Paulo numa reunião com a liderança e nessa viagem nós experimentamos um tipo inovador de pedágios, tal dos Free Flow. Nós não conhecíamos ainda, nós não tínhamos experimentado ainda, e aquele lance de passar por ali não tinha aquelas filas, não tinha aquelas cancelas. Nós simplesmente passávamos no carro e íamos para frente. Não demorou muito, a gente andou mais um pouco e logo começaram aqueles pedágios convencionais. Nesses pedágios convencionais nós tínhamos de novo ali as cancelas, de novo ali as cobranças, de novo ali toda aquela coisa antiga. Uma vez eu ouvi uma frase da pastora Tássia dentro de um contexto, claro, e depois ouvi ela de muitos outros pregadores, e a frase dizia: se Jesus é o caminho, a igreja é o pedágio. Está liberado para dizer, está amarrado, não Jesus. Não deu para ouvir, mas eu concordo contigo. Se eu não puder confiar na minha esposa, né? Vou confiar aqui. Essa frase, ela é extremamente negativa. Essa frase, ela me lembra muito uma repreensão que Jesus fez aos fariseus e aos mestres da lei. Os fariseus, um grupo judaico que defendia uma maneira de se viver a fé, um conjunto de regras, uma maneira de se viver a fé, e também os escribas, que eram os mestres da lei, pessoas experimentadas em estudar as escrituras, mas Jesus os repreendeu, dizendo, como fala Mateus capítulo 23, versículo 13, eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Mateus 23, 13 diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês fecham o reino dos céus diante das pessoas, pois vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que estão entrando. Jesus denuncia os fariseus e os escribas de estarem parados na porta do reino, fazendo algo muito estranho, que geralmente quando alguém se para na porta, imagina-se que as pessoas vai entrar, não é assim? Porque portas servem para dar acesso a ambientes, e se espera que quem está na porta passe para o lado de dentro. Mas os fariseus faziam aquilo que o gaúcho fala de outro jeito, e não vou me referir aqui, mas eles não entravam e nem saíam. Eles ficavam parados ali e não desocupavam aquele espaço da porta. Assim, eles não apenas não estavam dando para as pessoas o exemplo de entrar pela porta do reino de Deus e avançar, mas também aqueles que estavam tentando entrar, eles não deixaram, porque eles tinham regras e mais regras, jeitos e mais jeitos, muito além daquilo que Deus havia estabelecido pela sua palavra. As suas interpretações e exigências, a maneira como eles acreditavam que a vida com Deus deveria ser encarada, nada mais era que um grande pedágio, uma grande cancela, onde as pessoas, para poderem seguir o caminho da fé, precisavam pagar esse alto preço. Nada contra os pedágios das estradas, eu só sou contra o fato de que cobra imposto e depois cobra pedágio. Tinha que escolher um ou outro, né? Mas isso é para outro momento. Mas falando dos pedágios destes fariseus e mestres da lei, eles afastavam as pessoas de Deus, e eles apresentavam Deus como alguém distante, como alguém longe, como alguém afastado. E a primeira coisa que eu quero dizer hoje é que Jesus veio e Ele quebrou essas cancelas. Você pode dar glória a Deus por isso? A palavra nos diz, lá em Mateus 27, dos 50 até os 53, na NVI, depois de ter bradado novamente a alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram, os sepulcros se abriram,
E os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Você pode dar mais um glória a Deus? Glória a Deus. Quando Jesus deu a sua vida por nós, Ele já pagou o preço. Amém? Ele já pagou o preço. Sabe de uma coisa? Jesus é o caminho e essa estrada não precisa de manutenção. Jesus já pagou o preço. O preço já está pago. Qualquer um que tentar cobrar pedágio está fazendo caixa 2, porque o preço já foi pago. Jesus Cristo já pagou todo o preço necessário para você poder andar no caminho. Amém? Glória a Deus. Você está muito tímido, meu irmão. Eu tenho que estar convidando você a dar glória a Deus, a dar aleluia. O que é isso? Celebre Jesus, amém? Celebre aquilo que Ele fez. Quando eu falo que Jesus morreu na cruz por você, você tem que celebrar, glória a Deus, aleluia. Meu Deus. Jesus então removeu as cancelas que separavam. O véu do templo se rasgou. O lugar santo era já para sacerdotes, mas o lugar santíssimo, também chamado Santo dos Santos, era um lugar que o sumo sacerdote tinha acesso uma vez ao ano. Mas agora essa cortina, ela foi rasgada, porque Jesus pagou o preço. Jesus deu a você acesso a Deus, Deus que está próximo, Deus que está perto, Deus que se relaciona diretamente com você. Amém? Ele rompeu a barreira entre os homens e Deus. E digo mais, Ele inclusive fez com que a morte não fosse o nosso destino final, e muito menos o inferno. E para exemplificar, depois de ter bradado naquela cruz, e depois de ter feito o famoso "está consumado", pessoas que tinham morrido cheias de fé no seu coração, levantaram de dentro dos sepulcros e entraram na cidade pregando. Meu Deus do céu. Você imagina o medo dos escarnecedores, o medo daquelas pessoas que zombaram de Jesus. Imagina o cara que cuspiu na cara de Jesus antes de Jesus ser crucificado, e agora vê os mortos entrando, ressuscitando e entrando na cidade para pregar o evangelho. Você imagina? Porque Jesus mostrou que Ele podia romper a barreira entre a morte e a vida, romper a barreira entre os homens e Deus. Aleluia. Meu Deus do céu. Em certo sentido, querido, para chegar a Deus, a única coisa que você precisa fazer, uma vez que entrou por essa porta chamada Jesus Cristo, a única coisa que você precisa fazer é não sair do caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que você precisa fazer é não sair do caminho. O que é o caminho? É andar em Cristo. Esse é o caminho. Amém? Amém. Andar em Cristo. Se você não sair deste caminho, você com certeza está no reino de Deus, seguirá no reino de Deus e adentrará na Nova Jerusalém. Amém. Você não pode sair do caminho. Surgem aparentes atalhos, que na verdade são problemas, desvios, jeitos entre aspas mais fáceis. Podem surgir pistas alternativas. Estou achando esse caminho, eu quero ir por um outro caminho. Distrações, cansaço. Mas você não pode parar de seguir o caminho chamado Cristo. Amém? Amém. Agora, olha só que coisa curiosa e triste. Os homens tinham criado um sistema religioso, tinham enchido. Pense no reino de Deus como essa estrada, esse caminho, né? Pense nessa estrada longínqua. E os homens tinham enchido de pedágio, de cancela. Aí como é que funciona no pedágio, né? Fica um carro atrás do outro, e buzina, e o povo fica ali, e aquelas cancelas, aquelas coisas aradas, tudo, e dá congestionamento. E os homens tinham enchido de cancela. Veio Jesus e quebrou todas as cancelas. Glória a Deus, amém? Resolveu o problema, né? O caminho livre. Uhul! Aí veio a igreja. E a igreja de Jesus começou muito bem. Mas passou um tempo, o que a igreja fez? Montou uma praça nova. Sabe a praça de pedágio? Praça de pedágio de Gravataí, praça de pedágio de Santo Antônio da Patrulha. Montou a praça da igreja.
E aí, infelizmente, a igreja, de um jeito, de outro, de uma forma, de outra, ela começou a colocar novos pedágios e novas cancelas, sendo que Jesus recém tinha quebrado as cancelas que existiam. Fez parecido com o que às vezes alguns governadores fazem, né? Um governador tira, outro bota, um tira, outro bota, um tira, outro bota, cada um quer dizer que fez a sua própria obra, né? E assim a igreja acabou repetindo o mesmo erro dos fariseus e estabelecendo empecilhos para que as pessoas seguissem o evangelho. Isso pode, isso não pode, é daquele jeito, é desse jeito, um monte de frescurinha e coisarinha e tal, que acabavam gerando filas. A mesma coisa que Jesus denunciou dos escribas e fariseus: vocês não estão nem entrando e nem deixando os outros entrar. Se pelo menos vocês saíssem da frente da porta para deixar os outros passar, mas vocês ficam na frente da porta e não deixam passar. E por que eles não conseguiam ajudar os outros? Porque eles mesmos não tinham entrado. Como que você vai mostrar para alguém um lugar onde você nunca foi? Então eles não entravam, não mostravam, não deixavam os outros entrar também. E a igreja de Jesus ao longo dos anos, não estou falando de placa de igreja, pelo amor de Deus, estou falando da igreja como um todo. A igreja foi lá e colocou algumas praças de pedágio nesse caminho, colocou a praça da moda. E a igreja, muitas vezes, em vez de anunciar o evangelho, se tornou um esquadrão da moda ali, vigiando se a pessoa está vestida adequadamente. Meu irmão, a nossa intenção aqui como fonte, se algum dia alguém conversar contigo sobre a sua maneira de vestir, é que se a sua roupa não está adequada para se vestir aqui dentro, ela não está adequada para andar na rua, entendeu? Se a roupa que você usa aqui dentro vai escandalizar alguém, vai escandalizar aqui ou na rua aqui. A questão é se vestir com ordem e decência e entender o protocolo de cada lugar. Amém? Cada lugar tem um jeito, enfim. Se você for lá visitar uma reunião lá com os deputados, sei lá quem, talvez você vai botar um terno e gravata. Se você for na praia, talvez você vai usar uma roupa mais simples. Mas nós não estamos aqui para entender e dizer e declarar se as pessoas têm que usar preto ou branco, cor de rosa ou cor de laranja. Tem tanta coisa mais importante na Bíblia para nós pregarmos do que esse tipo de coisa, amém? A roupa inadequada para vir no culto é uma roupa inadequada para andar na rua. E aí, outra é a praça da aparência. Pastor, o senhor acabou de falar da moda? Não, mas a aparência é outra coisa. Aí começou a se criar um monte de coisa assim, do tipo assim: não, mas para ser crente tem que usar barba. Não, para ser crente tem que tirar a barba. Não, para ser crente tem que cortar o cabelo desse jeito. Não, para ser crente tem que cortar daquele outro jeito. Ainda bem que não criaram a regra que não pode ser careca, que Deus estava lascado. Botar peruca, né, Luciano? Só o pastor Rafa tem que ficar de barba, né? A regra do pastor Rafa ali. Botaram na divulgação da CRV o pastor Rafa sem barba. Meu Deus! Não, nós temos outros assuntos mais importantes para falar do que esse. De pessoas que estão morrendo sem conhecer Jesus. De pessoas que estão morrendo, estão indo para o inferno, e a gente vai ficar preocupado com a roupa e com a barba. Entende? A palavra sim nos ensina sobre esse assunto. A gente se veste com decência, a gente procura não expor ninguém à tentação, não defraudar a ninguém com sensualidade, é óbvio, claro. Outra praça do evangeliquez. Tem que falar assim: Senhor, né? Se o irmão começa a orar, de repente, né? E aí, Jesus, tudo bem contigo? Como eu te amo, que dia legal está começando hoje. Alguém pode ter um fristique e dizer assim: E a gente acha às vezes que a pessoa falar de um jeito diferente vai colocá-la no céu e no inferno. Se ela falar palavrão, se ela falar pecado, se ela amaldiçoar os outros, aí isso pode se interferir. Agora, um estilo de falar, se fosse assim, nós íamos ter que descobrir qual sotaque é o mais santo, né? Ou qual idioma a galera fala lá no céu. Porque de tempos em tempos, pensa comigo, como a gente ia definir isso? Porque o jeito de falar vai mudando.
Eu lembro que quando eu era ainda líder de jovens, aí eu comprei umas bíblias para evangelizar, e era uma linguagem um pouco mais arcaica, e aí eu comprei, não sabia que existiam essas diferenças, e fui ler um dia no grupo de jovens, e aí falava assim: alegra-te mancebo e recreia-te. A galera ficou olhando, o que é mancebo? Eu tive que olhar no dicionário. Nada contra. Mas cada geração entende um tipo de vocabulário, entende um jeito. A gente tem coisa mais importante a fazer do que criar uma normatização da linguagem, não é mesmo? Agora, tudo isso não significa que a gente seja liberal. Ser um povo livre não significa ser um povo liberal, libertino, na verdade. Não. Talvez eu seja um dos pastores mais conservadores que você conheça. Eu gosto das coisas da forma certa, da forma correta, da forma como a Bíblia diz. Sermos um povo livre para se vestir, para falar, para brincar, para se divertir, para viver a fé de um jeito moderno, extrovertido, não significa ser um povo que concorda com o pecado. Porque pecado continua sendo pecado e sempre vai ser pecado, amém? Sempre vai existir o que é certo e o que é errado. Pode mudar o boné, a camiseta, os tênis, mas o que é certo, o que é pecado é pecado. Pronto, a verdade é certa, a mentira é errada, e por aí vai, amém? Então, nós pretendemos como igreja, queridos, ser um povo que vive em santidade, que é extremamente zeloso por Deus, mas não um povo que coloca praças de pedágio, que atrapalha as pessoas. Se vestir para sensualizar continua sendo pecado. Sabe, fazer uma tatuagem de demônio para invocá-lo continua sendo pecado. Nós não negociamos com o pecado, mas aquilo que a Bíblia não condena, não proíbe, aquilo que os princípios da palavra de Deus não contrariam, nós não somos árbitros de estilos, nós somos pregadores do Evangelho. E tem muita gente nessa cidade, meu irmão, tem uma galera nessa cidade machucada com igrejas e por isso distante do Pai. Uma galera nessa cidade que está presa nas filas do pedágio e não conseguiu seguir no caminho. Porque o combustível que tinha, o pouco combustível que tinha oriundo da sua conversão, a pessoa gastou parada na fila do pedágio e não conseguiu seguir em frente. Meu irmão, nós estamos aqui para ajudar as pessoas a seguir no caminho, ou nós estamos aqui para montar mais uma praça de pedágio? A Fonte Church de Caxias do Sul, ela vai se dispor a ajudar as pessoas a entrar no caminho, seguir no caminho que é Jesus Cristo. Amém. Ou a Fonte Church vai ser um lugar de cancela. Jesus vai entrar de voadora nessas cancelas. Aleluia. Aleluia. Meu irmão, tem pessoas machucadas em Caxias do Sul. Tem pessoas sofrendo em Caxias do Sul. Eu conheço pessoas que elas amam a denominação a qual sempre pertenceram, congregaram, mas elas não têm conseguido ir, porque ali elas estão sendo julgadas, criticadas. E meu irmão, tem muita igreja boa nessa cidade, tem muita igreja boa, mas nós temos que cuidar para que nós não nos tornemos um lugar que impeça as pessoas de seguirem em frente. Amém? Nós temos que tomar esse cuidado. Nós temos que tomar o cuidado de não ficar procurando o chifre na cabeça de cavalo, de não inventar regras humanas. A Bíblia diz em 2 João, capítulo 1, versículo 9: todo aquele que vai além da doutrina de Cristo, e nele não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina de Deus, esse tem tanto o Pai como o Filho. Existe a doutrina de Cristo. Nós não podemos ultrapassá-la inventando as nossas próprias doutrinas. Amém? As nossas próprias regras. Eu quero chamar você a ser um povo livre para andar no caminho. Amém. Não livre para sair do caminho. Não livre para desfrutar do que está do lado de lá da estrada e para o lado de cá da estrada. Livre para seguir no caminho,
sem cancelas que o impeçam de avançar, sem ter que pagar um preço que já foi pago, porque isso é tributação. Jesus já pagou o preço para você andar nesse caminho, meu irmão. E como eu disse antes, essa pista não precisa de manutenção. E aí eu falei, botei no começo ali, né, free flow. Esse não é o título da mensagem. Por que esse não é o título da mensagem? Porque Jesus já pagou todo o preço. E a surpresa quando a gente passa por esse pedágio, que você tem um fluxo livre. Você não precisa parar, você não precisa pagar, você só vai. Depois vem a cobrança. Depois você tem que instalar o aplicativo da empresa, pagar o pedágio. Não tem cancela, mas você tem que pagar. Não tem cancela física, mas tem cancela eletrônica. Nada contra a empresa e o trabalho dela, né? Isso aí. Estou falando da igreja. Nós não podemos ser também uma igreja de sistema free flow. Uma igreja que aparentemente não tem cancelas, mas depois que a pessoa passa, vem as cobranças. Está me entendendo? E não estou falando cobrança de santidade, de zelo, isso a gente tem que ter mesmo. Estou falando de tipos, de costumes. Vamos falar bem na linguagem de frescura. Nós temos que ser um povo, uma igreja, uma congregação aberta, para que todos possam entrar por essa porta. Como já disse Lutero, uma igreja reformada, ela precisa estar sempre em reforma. Que talvez os jeitos que nós acreditamos ser bacanas hoje, a geração dos nossos filhos vai achar ultrapassado, e nós vamos ter que estar dispostos a deixar os nossos filhos mudar esses jeitos, porque cada geração ela tem um jeito, uma cultura. Nós precisamos nos despir de costumes que têm a ver só com épocas, com lugares, mas nos vestirmos daquilo que é bíblico, daquilo que é correto, daquilo que é princípio da palavra de Deus. Amém? Nós não queremos que depois que as pessoas passem nesse fluxo livre, elas sejam alvejadas de cobranças. Eu repito, a fonte precisa ser uma igreja aberta a todos, onde qualquer um possa entrar aqui, sem medo de ser criticado, sem medo de ser maltratado, sem medo de ser menosprezado. Um lugar de restauração para pessoas que vagueiam aí pela cidade buscando salvação, pessoas que andam perdidas, pessoas que têm medo. Que geralmente as pessoas dizem assim: eu não vou ir para a igreja porque eu fumo, não vou ir para a igreja porque eu bebo, eu não vou ir para a igreja por causa disso, daquilo, daquele outro. Aí eu te pergunto assim: quando vai uma visita na tua casa, você ensina as regras da casa para ela? Ou você dá para ela comida para ela se fortalecer e mostra o banheiro para que ela possa se aliviar? O que você faz com a visita? Quando a visita entra na sua casa, você chega para ela e diz: ó, essa é minha casa, mas aqui comeu, lavou o prato, tá? Aqui, essa hora aqui é a hora de levar os meninos para a escola, então esse horário você já tem que ter terminado de almoçar, tem que estender a cama, tem que estender a roupa. Você faz isso com as visitas? O que você faz com as visitas? Você dá um prato de comida para ela se fortalecer e você mostra onde é o banheiro para ela se aliviar, não é assim? É isso que você faz com a visita. E é assim que a gente tem que tratar as pessoas que entram nessa casa. Nós temos que dar comida para ela se fortalecer e ajudar ela a se aliviar. Nós temos que trazer restauração, porque as tarefas da casa, o serviço da casa, geralmente é um privilégio para quem? Para os filhos e para os pais, não para as visitas. Salvo algumas exceções, aquela visita mais íntima que vai com mais frequência, essa você já começa a dar a hora para ela ali, né? Se ligar ali no lance. Mas no geral o privilégio de servir na casa é de filhos e pais. Então fica feliz se você já está sendo colocado no serviço aqui na casa. Quer dizer que você já é de casa. Se estão pedindo para você fazer alguma coisa nessa casa chamada fonte, é porque já te consideram de casa.
Já te considera filho ou pai? Ou pelo menos uma visita constante. Porque a visita constante, uma hora ou outra, vai se tornar filho da casa. Amém. Para os filhos, sim, nós temos regras. Para os filhos, sim, nós temos regras, porque nós precisamos protegê-los e prepará-los. Mas é interessante que quanto menor é o filho, mais rígida tem que ser a regra. Mas conforme ele vai crescendo, você não precisa mais da regra, mas você pode manter o princípio que a regra era baseada. Porque onde não existe maturidade é necessário lei, mas onde existe crescimento, você mantém o princípio. O Antigo Testamento ele trazia regras, porque o povo de Deus estava começando a engatinhar. O Novo Testamento é recheado de princípios que relembram aquelas regras, porque a igreja é chamada a caminhar. Você está entendendo isso, querido? Então servir é privilégio de quem está no processo de partir de visita para se tornar filho, para se tornar pai. Sim, nós somos abertos a todas as pessoas que quiserem entrar nesse lugar. O que não significa que nós precisemos concordar com o estilo de vida de cada um. Nós podemos dar um prato de comida, mostrar onde é o banheiro, dar um abraço, recebê-lo, mas paulatinamente mostrar que para andar nesse caminho, para viver com Cristo, é necessário amar Ele acima de todas as coisas, até o ponto onde o nosso amor por Jesus seja maior que o amor pelos pecados, pelos vícios e por todas as demais coisas que são erradas. Para aqueles que são de fora, o importante não é apresentar a regra e até mesmo o princípio. O mais importante é mostrar por que a gente se apaixonou pelo caminho. Quando você ama tanto Jesus, você não consegue mais esconder isso de ninguém. E essas pessoas, elas serão atraídas até esse lugar, não por causa de você, mas por causa do Jesus, da fonte de águas vivas que flui através do teu coração. As pessoas estão caminhando por aí sedentas, e essa fonte de águas vivas precisa brotar de dentro de você, derramar sobre essas pessoas. Eu topo com todo tipo de gente por aí. Acho tanta gente, tanto que você não tem ideia. Meu filho até me pergunta, às vezes eu saio com umas gírias meio estranhas, depende do tipo de pessoa que eu estou andando naquele dia. Porque como disse Paulo, fiz-me de tudo para com todos, para ver se assim eu ganho alguns. A gente não tem que tentar trazer a pessoa para o nosso tipo, para daí depois que ela fala evangeliquez e se veste que nem crente, a gente anunciar Cristo. A gente ama a Cristo de todas as forças, porque quem ama não consegue ficar sem falar do seu amado. A gente ama Cristo de todas as forças, e de tanto que a gente ama Jesus, a gente não consegue mais ficar quieto, e a pessoa vê que o nosso olho brilha quando fala do nosso amado, e ela vai querer conhecer quem é Ele. Depois que ela conhece quem é Ele, depois que ela está andando nesse caminho, ela vai ter prazer em mudar tudo que não agrada a Ele. A nossa mensagem é anunciar o amor de Cristo. E uma vez que a gente anuncia o amor de Cristo, as palavras de Cristo vão limpar. Quando Jesus ele se aproxima de Pedro, e ele diz, deixe-me lavar os teus pés. Pedro diz, de jeito nenhum. E Jesus diz, se eu não lavar o teu pé, não tem parte comigo. Então Pedro diz, lava o corpo inteiro. E Jesus responde assim, vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho dito. Porque quando você se expõe ao amado, a palavra dele que você escuta vai te limpando. E você começa a passar mais tempo com o seu amado, e a palavra dele continua te limpando. Pedro, depois de 3 anos andando nesse caminho, Pedro estava limpo, mas o pé estava sujo. E essa é a nossa condição constantemente como igreja. Jesus limpou o nosso coração, Jesus lavou nossos pecados, mas os nossos pés ainda pisam nessa terra e às vezes ficam sujos. Então vem Cristo de novo,
cada domingo, a cada segunda, a cada tempo de oração, a cada culto, a cada célula, vem Cristo de novo com uma toalha enrolada na sua cintura e lava os nossos pés. Porque estamos que nem garças andando aqui, né? A pelagem branquinha, as plumas branquinhas, mas os pés ainda pisando na lama dessa terra. E vem Jesus de novo e lava os nossos pés. Meu Deus do céu, traga as pessoas para cá, meu irmão, e as palavras de Cristo vão limpar ela, as palavras de Cristo vão lavar ela. Ela vai ter contato com Jesus, mas primeiro anuncie o amor dele para ela. Quando Jesus se encontra com os seus candidatos a discípulos, a seguidores, ele faz com que eles tenham uma pesca maravilhosa. Por quê? Porque eles dizem assim: eu já lancei, mas sob a tua palavra eu vou lançar de novo. Eu já fiz tudo o que eu podia, mas sob a tua palavra eu vou fazer de novo. É a palavra de Jesus que faz toda a diferença. As mesmas atitudes sem a palavra não geram resultado. As atitudes iguais debaixo de uma direção de Deus trazem resultados milagrosos, meu irmão. Talvez as pessoas que estão aí fora já tentaram, já fizeram de tudo, mas agora debaixo de uma palavra de Deus elas vão experimentar uma transformação nas suas vidas. Aleluia! Em nome de Jesus. Irmão, pare de ser um peso sobre a vida do pecador e deixe ele entrar por essa porta. Amém. Deixe ele entrar nesse lugar e a palavra de Jesus vai transformar a sua vida. Aleluia! Aleluia. Meu Deus do céu. Sabe o que mais tem um convidado? O convidado geralmente ele ainda não desfruta de todos os cômodos da casa. Convidado geralmente a gente deixa um cômodo bem ajeitado, bem preparado, bem limpo, para que ele entre, porque ele ainda não tem intimidade nem maturidade para compreender alguma baguncinha que tem nos outros cômodos. Não é assim que funciona? A pessoa, ela entra aqui no culto, ela entra aqui na célula, porque esse é um ambiente que é preparado para que ela conheça. Essa é a sala da casa, e essa casa tem muitos quartos, que são as tuas células, e essas casas tem muitas beliches, que são os teus discipulados, a sua vida pessoal, a sua família. E conforme essa pessoa ir caminhando de convidado para filho, de filho para pai, ela vai tendo mais acesso a conhecer todo o ambiente e ver que às vezes os nossos pés ainda estão sujos, embora a gente esteja trabalhando para mantê-los limpos. Amém. Quarta coisa, e a gente já está indo para o final, amém? Amém. Queimando de amor. Essa foi a grande sacada que os fariseus e os escribas não pegaram. Eles não conseguiam fazer ninguém entrar porque eles mesmos não tinham entrado. Você veio até Jesus porque Jesus te amou. Sabe de uma coisa, meu irmão? Agora se joga. O mais difícil que tinha para fazer, você já fez. Se arrependeu dos seus pecados e entregou a vida para Jesus. Agora se joga. Não vive o meio cristianismo. A parte mais complicada Jesus já fez para você, Ele pagou o preço. Agora se joga. Irmão, se for para ser cristão, seja com todo o coração. Não seja cristão meia boca. Sabe? Jesus já pagou o preço para você entrar no estádio, vai olhar só meia partida e sair de fininho. Entende? Jesus já pagou o preço para que você viva o cristianismo com todas as forças do teu coração. Você é discípulo de Jesus, você não é uma boneca de porcelana. Desculpa se estava pensando isso aí. Se joga, meu irmão. Vai, flui. Desfruta daquilo que Deus tem para você, amém? Amém? Porque aqui não é um clube, não é um cinema. Esse é um lugar de queimar de amor por Jesus. Amém. Como disse o John Wesley, eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Eu me coloco em chamas e o povo vem para me ver queimar. Esse é o nosso chamado. Amar Jesus tão intensamente, queimar tão intensamente a presença do Espírito Santo, que as pessoas venham, nem que seja por curiosidade, para ver o que está rolando lá na Fonte Church.
para ver o que é esse negócio que a galera chega lá e quer ficar orando, e quer ficar adorando, e não para de adorar, e fica repetindo, e vai para frente, e se ajoelha, e fala uns negócios esquisitos. Pastor, isso não está na Bíblia. Tá. Tinha 120 pessoas orando. 120 pessoas orando no segundo piso de uma casa. E quando eles começaram a queimar, uma galera veio na volta para ver o que era. E os curiosos falavam assim: eles estão bêbados. E os outros curiosos que já tinham chegado primeiro falavam assim: não, que é de manhã ainda. Não estão bêbados. Queime. Faça como John Wesley. Porque John Wesley, antes de partir, ele deixou por volta de 10 mil pequenos grupos, como se fossem células, em torno de 100 mil pessoas impactadas. Sabe por quê? Porque ele pregava bem? Porque ele andava de burrinho? Porque ele escrevia? Não. Porque ele queimava e deixava ver os outros verem queimar. Uma das coisas mais poderosas que você tem para fazer diferença nessa cidade é o teu lugar secreto, onde você vai queimar de amor por Jesus. Logo quando a igreja de Jesus começou, tinha uma galera que acreditava que isso era tudo uma questão de um conhecimento, de uma revelação especial. Começaram até a criar uma seita lá, que acreditavam que ter aquela revelação, aquele conhecimento, aquela gnose era o que ia fazer a diferença. O que vai fazer a diferença não é você ter um conhecimento, mas é você conhecer uma pessoa chamada Jesus Cristo. Quanto mais você conhece Ele, se apaixonar por Ele, vai ser natural. Fizeram uma pergunta essa semana, talvez você viu, qual era a coisa principal, qual é o principal aprendizado? E eu te digo: amar Jesus. Amar Jesus. Queimar de amor por Jesus, desejar Jesus. Porque quando você está olhando com todas as suas forças para Jesus, os erros de quem está na direita ou na esquerda não atrapalham você de queimar de amor por Jesus. Porque pessoas acertam, pessoas erram, pessoas falham, pessoas fazem o bem e fazem o mal, mas Cristo sempre continua sendo o mesmo. Porque Ele é imutável, Ele é o amor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque uma vez que a pessoa começou a andar no caminho, ela começa a receber a verdade, e essa verdade vai derramando sobre ele a vida. A pessoa começou a andar no caminho, ela é ministrada pela verdade, e a verdade o liberta dos seus pecados, porque conhecereis a verdade o libertará. E assim, nesse processo de libertação, conforme a água da palavra vai vindo sobre ela, ela vai tendo cada dia mais vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Os fariseus não conseguiam ajudar porque nem eles estavam andando. Eu quero te convidar: começa a andar, começa a andar, começa a andar. E assim, marche por esse caminho, e você realmente vai poder fazer alguma diferença nessa sociedade. Aleluia. As pessoas têm um desejo de deixar algum tipo de marca, e aqueles que não conhecem ao Senhor, alcançar algum tipo de imortalidade, deixando uma marca nas futuras gerações. Os egípcios escreviam nas portas, nos umbrais, os egípcios faziam grandes pirâmides, coisas assim, e de geração em geração, cada pessoa que tentava ser célebre deixava de alguma forma uma marca. Mas para nós, querido, é apenas andar por um caminho. Você quer impactar a geração? Você quer fazer algo que vai mudar o destino eterno de vidas? Ame Jesus e pregue o Evangelho. Isso é a maior coisa que você pode fazer da sua vida. Convido o Ministério de Louvor para me ajudar. E gostaria de saber, querido, se você já entregou a sua vida para Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus? Você já deixou Jesus salvar a tua vida? Você já está caminhando nesse caminho? Eu não estou aqui para julgar você. Talvez você está hoje aqui, está afastado, desviado,
ou nunca entregou a vida para Jesus, você quer andar por esse caminho, você quer ouvir essa verdade, você quer deixar que Ele traga a vida sobre você. Mas quem sabe você está achando muita praça de pedágio por aí. Quem sabe você está achando difícil a coisa, sabe? Quem sabe você tentou de um jeito, de outro, mas as pessoas bloquearam o seu caminho, cobraram de você um preço que Jesus já pagou. Eu quero perguntar para você: você quer andar com Jesus? Você quer andar nesse caminho? Você quer viver com Jesus? Você quer andar com Ele, deixar essa verdade entrar no seu coração e essa vida acontecer na sua vida? Eu quero convidar todos vocês a fechar os seus olhos, para que nada te atrapalhe, para que nada te distraia. E se você pode, coloque-se de pé, para não ficar sonolento, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está ministrando aos corações. Enquanto o Evangelho era lido, enquanto a Palavra de Deus era anunciada, o Espírito Santo já estava trabalhando aqui. Na verdade, quando você saiu de casa para vir para cá, o Espírito Santo já tinha trabalhado em você. Uma vez alguém disse que o reino de Deus era que nem uma nave invisível, e a gente só consegue enxergar depois que já está dentro. Então, se você achou essa nave invisível, é porque o Espírito Santo mostrou para você. Talvez você esteja se perguntando: mas será que ainda tem jeito para mim? Deixa eu te dizer uma coisa: só o Espírito Santo gera arrependimento genuíno. Então, se você conseguiu vir até aqui, é porque o Espírito Santo trabalhou em você gerando esse arrependimento. Se Ele ainda está agindo no teu coração, tem esperança. Sempre há esperança para um coração onde o Espírito Santo consegue gerar arrependimento. Você já entregou sua vida para Jesus?